Nós prestamos assistência às mulheres no período da gestação, parto e puerpério, oferecendo suporte físico, emocional e oferecendo técnicas de alívio da dor, enfim. Quem não conhece, recomendo que procure, que é importante estar conhecendo esse cenário que a gente está procurando construir aí da saúde no nosso país. Então, vou tentar tirar a parte que eu já me contemplei aí na fala das companheiras da mesa também, mas tem alguns aspectos que talvez aprofundam um pouco mais no que já foi colocado, que eu acho importante ser dito. Então, o nosso processo de reforma sanitária, que culminou com a conferência, que culminou com o processo de elaboração do SUS, ela teve algumas características que, por de certa forma, ter sido um movimento por diversos momentos um tanto afastado da base social mesmo da população, né, dos trabalhadores, da periferia, ele acabou tendo uma série de contradições, e nesse processo de disputa, que não me lembro que qual de vocês já mencionaram, acabou que mesmo a gente tendo avançado significativamente em um espaço muito curto de tempo, esse avanço já se deu partindo com alguns retrocessos. Por exemplo, a existência de um sistema universal de saúde, que tem por 3 princípios básicos, universalidade, integralidade e equidade, ele já pressupõe a inexistência de um sistema suplementar. Porque se você tem um sistema de saúde, um sistema único de saúde que se propõe a ser universal, equânime e integral, não tem espaço para você ter sistema suplementar de saúde, não tem espaço para planos de saúde, não tem espaço para educação também, para a saúde ser tratada como mercadoria. Né? Então a gente vê que nesse processo de disputa aí, o lobby, né, dos planos de saúde, das pessoas que já lucravam com a inexistência, né, de um sistema público de saúde amplo e acessível de fato à maioria da população, eles saíram ganhando e garantiram a existência, né, a permanência da rede suplementar de saúde, que já compromete por si só esses 3 princípios que norteiam aí o SUS. Ainda assim, com esses atrasos, a gente conseguiu sair da conferência com uma proposta muito bonita mesmo. Você pegar o projeto do SUS para ler, chega a ser emocionante, porque é bonito mesmo. E chega a emocionar porque está muito distante, aquele projeto inicial lá da década de 80 que a gente começou a construir, ainda está muito distante do que a gente tem hoje, com quase 30 anos aí, de SUS sendo implantado. Está distante por quê? Porque ele ainda, como já foi falado várias vezes, está muito distante de ser universal, de ser equânime e de ser integral. A compreensão de uma saúde integral, ela tem que considerar todos os fatores, né, sociais determinantes aí dos processos de saúde e doença, tem que romper com os paradigmas iatrogênicos, né, centrado ali na figura do médico que a gente viveu na maior parte da história da medicina e da saúde aqui no mundo todo, tem que romper com isso e criar outras coisas, outros modelos, né? Aí nesse processo, a gente vê que, por exemplo, uma das coisas mais bacanas do SUS, que são os mecanismos de controle e participação social, o que a gente observa é que é uma vitória, é um avanço, são importantíssimos, são imprescindíveis. Mas, apesar de hoje o Conselho de Saúde ele ter supostamente, né, ele ser deliberativo, né, ele ter poder de deliberar e tomar decisões, a gente observa que a EBSER, por exemplo, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela foi rechaçada pelo nosso Conselho de Saúde nas últimas conferências reiteradas vezes. E hoje o que nós temos aqui nos nossos hospitais universitários? A EBSER sendo implantada a larga escala. E isso concomitante com esse processo intenso de precarização e de sucateamento do serviço público de saúde. Dá para a gente fazer um paralelo aí pré-golpe e pós-golpe também, com todos os serviços essenciais para a maioria da população e principalmente com a educação. Como a gente está falando da EBSER, que trata ali, né, dos hospitais universitários, eu acho interessante fazer esse paralelo, porque a EBSER ela abre mais facilmente esse caminho para a privatização, abrindo a possibilidade de dupla cobrança, por exemplo, a porta para duplo atendimento, ou seja, um hospital público, né, um hospital escola, tendo precedente para poder vir cobrar por alguns procedimentos, o que é errado. Né, você vai ter ali uma empresa gerindo aquele hospital numa lógica empresarial, mercantilista, ou seja, você já está vendo ali o comprometimento ali, né, de um avanço que a gente já tinha significativo, sendo
intensamente comprometido, e isso tudo aconteceu mesmo tendo sido reiteradas vezes rechaçado pelo Conselho de Saúde. E o mais grave ainda disso tudo, precarizando ainda mais as relações de trabalho, né? A situação de quem trabalha na área de saúde, todo mundo aqui que está, pelo que eu vi, tem alguma formação, passa em algum momento por algum hospital escola, é assim, gritante, faltam insumos básicos, é uma realidade que está ficando cada vez mais triste. São hospitais referência. E outro problema de ser gerido por uma empresa é que, ou seja, as pesquisas, os ambulatórios desenvolvidos ali, por exemplo, no Hospital das Clínicas da UFMG, não sei se eu falei, gente, eu estudo enfermagem na UFMG também, falei só que eu era do um ambulatório de saúde da população trans. Tinha uma aberta, um ambulatório que funcionou por alguns anos, já foi fechado. Ou seja, reduz verba, realmente, né? As universidades têm feito gestão de crise, porque a redução de investimento tem sido constante. Mas os primeiros programas e ambulatórios a serem fechados são os que atendem essas populações mais estigmatizadas e mais privadas do acesso à saúde, entre outras tantas coisas, né? Falando um pouco da questão da saúde da mulher mais especificamente, né, a gente teve, né, o Programa Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que foi um avanço significativo também, veio nesse bojo da reforma universitária, nesse bojo da criação do SUS, e foi o primeiro momento na história que a gente começou a ver políticas públicas tratando de fato a mulher, compreendendo ela em toda a sua complexidade e especificidade, não a entendendo como um mero objeto, tratando especificamente do ciclo gravídico e portreal. Daquele processo que todo mundo já falou aí, né? Reproduzir, gerar a prole aí, né? Para garantir a mão de obra para a galera. Aí a gente teve recentemente também, em 2011, a implementação da Rede Cegonha. E eu faço questão de citar a Rede Cegonha aqui para a gente ver que mesmo num momento onde a gente está tendo avanços e no momento de um governo supostamente progressista, a gente ainda enfrenta retrocessos. Então é só fazer esse paralelo. Agora a gente acabou de sofrer um golpe, a parada ficou feia mesmo, está tudo ostensivo, está ficando mais claro, né? Quem é o que, quais são os objetivos das pessoas que estão no governo, mas a gente teve a implantação da Rede Cegonha, que tirou o foco dessa Política Nacional de Assistência à Saúde Integral da Mulher e voltou de novo o foco para o ciclo gravídico puerperal. É um complicador. Dentro das limitações dessa Rede Cegonha, a gente conseguiu, baseado na luta e na disputa das mulheres, conseguir alguns avanços, né? Apesar da humanização já estar tratada lá também nesse plano nacional, ela foi enfatizada aqui nessa Rede Cegonha, cuja limitação foi exatamente ser omissa em relação a questões, como eu já falei, exatamente de questões como a assistência humanizada, as mulheres que precisam de assistência em virtude de aborto, de complicações pós-aborto, né? Isso, ou seja, como tratar a questão do aborto nesse contexto de ilegalidade. A gente tem uma norma técnica, mas que na prática ainda não é cumprida de forma efetiva, assim como toda a nossa política, infelizmente, né, de saúde. Então, assim, todos os avanços que a gente vem conquistando, isso nessa história, né, de uma medicina eugenista mesmo, né? Hoje a gente tem uma política de saúde para a população negra, tem uma política de saúde para a população indígena, mas ainda assim, foi um avanço? Foi, é necessário? Ainda assim repleto de limitações. A gente está vendo hoje as nossas indígenas serem submetidas a processos cesarianos desnecessários, serem a sua cultura ali descartadas ou descaracterizadas, num processo inverso. Ao invés de ter uma troca, né, de tradição de culturas e saberes, está tendo uma imposição mesmo, né? É algo semelhante àquele processo que a gente viu de catequização mesmo, de descaracterização das nossas populações, né, dos nossos povos originários. Por exemplo, essa política eugenista nas mulheres negras, na década de 80, que foi quando a gente teve um boom de uma epidemia de cesarianas aqui no nosso país, uma epidemia de cesarianas que hoje culmina numa epidemia de prematuridade. Logo que começou a acontecer isso também de forma recorrente na rede pública, que não era bem pública no INSS, enfim, eles começaram a usar a cesariana como um mecanismo de fazer laqueadura nas mulheres negras sem consentimento e autorização, sem mesmo informá-las que elas, a partir daquele filho, seriam estéreis, não poderiam mais ter novos filhos. Para vocês verem que mesmo na história mais recente, a gente ainda teve uma das saúdes mais eugenistas que a gente pode observar no mundo.
Então, com isso, eu queria chegar no ponto de dizer que nós temos que defender o SUS, sim, é uma obrigação histórica de todo trabalhador de saúde, de todo estudante de saúde, de todo usuário, né? Mas a gente tem que compreender também quais são as limitações do SUS. A gente tem que defender o SUS e para além do SUS. E quando eu digo defender e para além, é defender que o SUS seja implementado de forma plena, o que a gente ainda está distante de acontecer, e correndo o risco de que não aconteça, porque, como já foi bem enfatizado aqui, o SUS está sob ameaça, né? E compreendendo que a gente não vai ter um sistema universal de saúde inserido nessa lógica capitalista que a gente está vivendo, né? Enquanto os bens e itens, as coisas que dizem respeito à nossa vida, à nossa qualidade de vida, forem tratados como mercadoria. Entendeu? Uma coisa implica na dificuldade da outra. A gente está em um momento que está sendo aprovada essa reforma trabalhista, reforma previdenciária, onde agora nós vamos poder trabalhar em situações de risco, mesmo estando grávida, nós vamos ter que trabalhar mais tempo, mesmo comprovadamente a mulher já tendo uma jornada de trabalho maior que a do homem. Ou seja, como é que não existe saúde, entendendo saúde não como um processo de ausência de doença, entendendo saúde como uma ideia integral que considera todos os aspectos da vida do ser humano, todas as nossas necessidades básicas, não existe saúde nesse sistema como a gente tem. Então, ao fazer uma defesa do SUS, ao defender uma universalização da saúde, que todos esses princípios básicos do SUS sejam implementados, a gente tem que fazer também uma defesa intransigente da construção de um novo paradigma, de um processo transformador, onde a gente consiga agir de fato na estrutura, porque, como foi mencionado aqui, é um problema sistemático e estrutural. Se a gente não conseguir romper com isso para construir algo novo, a gente não vai conseguir, infelizmente, materializar esses nossos anseios na prática. Desculpa ter passado o tempo e obrigada.